Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal. Como que a inflação impacta os nossos investimentos? E a gente vai chamar a atenção também para algumas pegadinhas que essas calculadoras online de investimentos elas podem pregar na gente. Então, algumas dicas para você não ser passado para trás na análise dessas calculadoras. Se esse assunto te interessa, já deixa um like, se inscreva no canal, acione as notificações, que isso motiva a gente a fazer vídeos cada vez mais interessantes para vocês. Então vamos lá, vamos ver como que a inflação interfere nos nossos investimentos, tá? Tá, mas antes de qualquer coisa, a gente precisa definir o que é inflação, tá? O que é inflação? Né? Antes da gente tentar pensar aqui nos impactos dessa inflação sobre os nossos investimentos, é muito importante a gente entender o que é a inflação propriamente dita. E aí eu vou pegar aqui os dados ou a informação do próprio IBGE, tá? Que é o órgão oficial para atribuição, para medição, né? Para estimativa da inflação do país, tá? Segundo o IBGE, a inflação é o nome dado ao aumento de preços de produtos e serviços e ela é calculada pelos índices de preço, comumente chamados de índices de inflação. O IBGE produz dois dos mais importantes índices de preços, o IPCA, que é considerado o oficial pelo governo federal, e o INPC. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Tá? Então, ele mede o impacto do aumento de preços em famílias que recebem entre 1 e 40 salários mínimos. Então, é uma faixa bem ampla da população brasileira. Tá? Já o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele pega uma faixa mais restrita da população. Então, ele pega a faixa da população que recebe entre 1 e 5 salários mínimos, ou seja, uma faixa da população que tem um poder aquisitivo mais baixo. Tá? Oficialmente, o IPCA é o parâmetro padrão para a gente definir a inflação, e é ele normalmente que é usado para fins de investimentos. Tá? Então, os investimentos geralmente são balizados pelo IPCA. Tá? O INPC aí é por uma questão mais técnica de estudos do impacto da inflação na faixa da população que tem menos poder aquisitivo. Bom, o IBGE ele fornece lá no site dele, tá, uma calculadora de correção pela inflação. Então, é uma calculadora bem interessante que, se você tem interesse, basta entrar no Google, digitar lá calculadora inflação IBGE, que você vai cair lá no site e ele vai te mostrar essa calculadora. O que essa calculadora basicamente faz? Ela corrige o valor, um determinado valor em reais, pela inflação que ocorreu entre dois momentos no passado. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando um exemplo para vocês, tá? Eu estou pegando como mês inicial 1 de 2020. Então, eu estou supondo que em 1 de janeiro de 2020 eu tenho R$ 1.000 na mão, tá? Qual será o valor equivalente em 1 de 2023, ou seja, janeiro de 2023, para ter o mesmo poder de compra? Ou seja, qual o valor que eu preciso ter hoje, em janeiro de 2023, para comprar a mesma coisa ou as mesmas coisas que R$ 1.000 adquiriam em janeiro de 2020? Então, por meio dessa calculadora, a gente vê que este valor corrigido tem que ser de R$ 1.223,33. Ou seja, houve um percentual de inflação de 22,33% desde janeiro de 2020 até janeiro de 2023. E isso impacta nesse sentido. Quer dizer, para você manter o seu poder de compra em relação àquilo que você comprava com R$ 1.000 em janeiro de 2020, você precisa ter em mãos hoje R$ 1.223,33. Ou seja, exatamente esse é o efeito da inflação. Tornar as coisas mais caras e o poder aquisitivo dos seus recursos, do seu dinheiro, cada vez menor para o mesmo valor monetário. Tá? Bom, e aí uma próxima pergunta que vem é o seguinte, mas como que a gente faz para estimar o percentual de inflação no futuro? Isso é importante porque quando a gente tem um investimento, a gente quer ter essa noção de como que a inflação vai afetar os meus lucros, os meus rendimentos no futuro. Tá? Só que a inflação no futuro é uma futurologia, a gente não sabe qual que vai ser a inflação no futuro. Tá? A inflação ela depende de vários aspectos da economia, né? De momentos, de fases da economia, de momentos de guerra, de pandemia, enfim, e tudo isso impacta no valor da inflação daquele determinado ano. Tá? Então, para prever qual que vai ser a inflação no futuro, a gente não consegue fazer mais nada melhor do que estimar a inflação, chutar a inflação, para fins da gente poder ter uma noção de qual que vai ser o poder de compra dos nossos recursos no momento futuro. E aí eu estou elencando aqui 4 hipóteses ou 4 situações que a gente pode usar, né, para tentar estimar esse percentual de inflação no futuro. Note, estimar.
chutar. A gente nunca vai saber qual é realmente, a gente só vai saber quando a gente chegar naquele momento futuro e aí a gente já tiver os dados coletados daquele momento, tá? A primeira é usar a inflação atual como expectativa ou estimativa da inflação nos próximos anos, tá? Essa é uma forma que basicamente eu pego a inflação desse ano ou de alguns anos anteriores, tá? E eu uso isso como uma estimativa para os próximos anos. Essa forma, ela não é uma forma muito segura. Só para você ter ideia, por exemplo, aqui eu estou elencando para você o IPCA de 2020, 2021 e 2022, tá? Então, em 2020 foi de 4,52%, 2021 10,06% e 2022 5,79%. Então, se você pegar esses 3 anos, você vai ver que tem uma variabilidade muito grande da inflação de um ano para o outro. Isso depende da situação econômica do país naquele ano, tá? Então, por exemplo, se você usasse o índice, ou se você usar o índice de 2022 para extrapolar, por exemplo, a inflação nesse ano de 2023, ou de 2024, ou de 2025, você está sujeito a muito erro. Tá? Exatamente porque esse valor de 5,79 ele se refere exclusivamente àquele ano de 2022. E se você for comparar, por exemplo, de 2022 com 2021, você já vai ver que a diferença é muito grande. Então, em geral, usar a inflação do ano anterior para estimar as inflações nos próximos anos não costuma ser um método muito seguro. A chance de você errar é bem alta, tá? Uma outra forma que a gente pode usar para estimar a inflação no futuro é usar a meta de inflação do Banco Central e do governo federal. Né? Neste momento, inclusive, esses dois órgãos, né, essas duas instituições, né, elas estão ali numa discussão muito pesada, né, a respeito de como estimar essa inflação, ou essa meta de inflação, ou como limitar essa meta de inflação. O governo ela precisa de mais dinheiro para fazer a economia rodar e tal, mas mais dinheiro pode implicar mais inflação, e por isso essa meta de inflação do Banco Central, ela prevê o cenário macroeconômico, né, microeconômico também, e a taxa de juro que está sendo impressa, né, está sendo imprimida pelo próprio Banco Central. Então, usar a meta de inflação, exatamente porque também é uma coisa que é variada, que é acertada ao longo do tempo, que é conversada ao longo do tempo, que é ajustada ao longo do tempo, e também é muito sujeita a pressão, né? Pressão política, pressão econômica, não costuma, eu pelo menos não gosto muito de usar esse parâmetro, sobretudo quando eu vou fazer uma análise de um prazo maior, tá? Uma terceira forma é usar as previsões de analistas financeiros. Então, esses analistas financeiros eles vão fazer um estudo do mercado, das condições do mercado, e ele vai te falar, olha, a minha expectativa com base nos estudos que eu fiz da inflação daqui 2, 3 anos, ela vai ser de tantos por cento. Né? Novamente, não passa de previsões, e depende também do método, da metodologia que esse analista ou esses analistas financeiros eles estão usando para te apresentar esses números, e isso varia muito, tá? Então, dependendo da instituição que está fazendo essa análise para você, os resultados podem ser bem discrepantes, tá? O quarto método, que é aquele que eu prefiro para fazer as minhas análises, é usar a média histórica para extrapolar a inflação futura. Aqui eu tento apresentar para vocês dois resultados, que é a média da inflação mensal coletada desde janeiro de 1996 e desde janeiro de 2012. O que é basicamente isso? É pegar a inflação do tempo passado, desde 1996, pegar essa inflação mensal ao longo de todos os meses desses 30 e tantos anos e tomar uma média e assumir que essa média se manterá no futuro. Note que muitas variáveis elas podem impactar para que esse valor não siga exatamente essa média. Tá? Exatamente condições momentâneas da economia, enfim. Mas, usando essa média, eu pelo menos parto do seguinte princípio. Considerando que nos últimos 30 anos houve muita mudança na economia, guerras, pandemia, enfim, e que essa média ela inclui toda esta informação embutida nesse número, porque ela é uma média histórica, eu quero crer, eu quero acreditar que eu possa usar essa média histórica para prever o futuro no seguinte sentido. Eu não acredito que a inflação, por mais variável que ela seja nos próximos 3 anos, na média de todos os meses, ela seja tão discrepante assim da média daqueles 30 anos anteriores. Note que isso pode acontecer. Pode ser que seja discrepante, tá? Mas aqui, pelo menos, eu estou tratando com o fenômeno histórico da inflação. Então, apesar de que isso sim pode ter um impacto no número efetivo daquele ano, é uma variável que talvez
também sujeita a mudanças, né? Também sujeita a variabilidade, mas é uma informação que eu considero um pouco mais robusta que os casos anteriores, que as três situações anteriores. Então, se você pegar desde janeiro de 1996, a inflação média mensal foi de 0,51%. Se você vier para um período mais recente, né, desde janeiro de 2012, você vai ver que essa inflação média mensal é de 0,49%, ou seja, tem uma diferença entre eles, mas não é uma diferença gritante. Né? Nós estamos falando aqui de um horizonte de talvez 10 anos anteriores agora, de 2023, né, comparado com 30 anos anteriores. E você vê que o percentual ele não é tão discrepante assim. Tá? Tomando a média anual, que é basicamente pegar aquela média mensal e extrapolar para os 12 meses, né? A gente tem uma média anual de 6,29%, se você pegar desde 1996, e de 6,03% se você pegar desde 2012. Então eu posso usar esses números, um método para eu estimar a inflação futura é pegar esses valores médios e dizer, olha, eu acredito que apesar da variação da inflação ao longo, por exemplo, dos próximos 3 anos, eu acredito que, na média, anualmente, a inflação será em torno de 6,29%. Note que se você pegar aqui já em cima aqui os 3 anos anteriores que eu estou falando, né, 2020, 2021 e 2022, houve uma variação grande no percentual anual da inflação, 4,52, 10, 5,79. Mas a média desses 3 últimos anos foi de 6,79%. Ou seja, não é um valor assim tão discrepante em relação às médias anuais que eu pego nessas duas janelas que eu estou analisando. Então, na ausência de melhores informações, porque o futuro só a Deus pertence, né? Eu prefiro usar essas médias históricas para poder fazer as minhas análises. Bom, e aí eu vou fazer aqui um exemplo para vocês de correção do poder de compra futuro de um determinado recurso que você tem ou que você tem hoje, tá? Então, por exemplo, considere esse exemplo aí comigo. Considere que o investimento ele prometa um retorno líquido de R$ 1.000 daqui a 36 meses, tá? Qual será o poder de compra deste retorno em bases atuais? O que basicamente eu estou dizendo é o seguinte, que esse investimento daqui a 36 meses, ele te promete te pagar R$ 1.000. E aí a pergunta que fica é a seguinte, qual o poder de compra que esses R$ 1.000 terá daqui a 36 meses se eu for comparar com o que eu consigo comprar hoje com R$ 1.000? Obviamente vai haver uma desvalorização desse dinheiro e possivelmente eu não vou conseguir comprar lá no futuro com R$ 1.000 as mesmas coisas que eu consigo comprar hoje com R$ 1.000. Tá? Então, para a gente poder fazer um estudo aqui, um exemplo só de como que a gente faz essa correção, eu estou mostrando para você os resultados. Então, se eu tenho R$ 1.000 daqui 36 meses, 3 anos na frente, né? Com uma taxa de inflação média anual de 6,29%, que é uma daquelas médias que eu utilizei ali, a inflação estimada nos próximos 3 anos, estimada, eu não sei qual que vai ser, é uma estimativa, é um chute de qual pode vir a ser uma inflação média nesses próximos 3 anos. Esse valor vai ser de 20,08%. E se eu aplicar esse percentual de inflação de 20,08% naquele valor de R$ 1.000 daqui a 3 anos, o valor de compra efetivo daqueles R$ 1.000 meus que eu vou ter na mão daqui a 3 anos, ele só vai conseguir comprar o que hoje eu consigo comprar com R$ 832,77. Ou seja, aquele R$ 1.000 que eu tenho daqui a 3 anos, o poder de compra dele vai ser, vendo o que eu consigo comprar hoje, ou 3 anos atrás, o equivalente a R$ 1.832,77. Ou seja, a conclusão a que eu chego aqui é que daqui a 3 anos, R$ 1.000 que eu terei na mão, dado aquele investimento, ele terá um poder de compra de R$ 170 menor do que eu tenho hoje com os mesmos R$ 1.000. Essa conta é muito interessante porque ela permite te tirar de certos conceitos que eventualmente você pode ter. Algumas calculadoras elas te falam assim, me dê R$ 1.000 agora que daqui a 5 anos eu vou te entregar R$ 1.500. E aí você chega e fala assim, puxa, eu estou ganhando 50% sobre o valor de R$ 1.000 que eu depositei naquele momento no horizonte de 5 anos. Isso parece bom. O problema é que daqui a 5 anos, R$ 1.500 não compram as mesmas coisas que R$ 1.500 compram hoje. E é importante você fazer essa análise exatamente para você prever qual que vai ser o ganho
o ganho de poder real de compra do seu investimento. Isso é muito importante. Então eu gosto de fazer essas contas exatamente porque elas me desmascaram algumas pegadinhas que às vezes a gente entra nelas quando a gente vai usar essas calculadoras online, tá? Bom, como que funciona um investimento, né? Antes da gente falar, né, como que a gente pode usar essas informações para verificar a questão toda do impacto da inflação nos investimentos, a gente precisa saber basicamente como que funciona o investimento, tá? E o investimento, ele funciona basicamente em 7 passos, tá? Primeiro, você realiza um aporte naquele investimento, ou um aporte único, ou um aporte inicial com aportes periódicos ao longo do tempo, ou apenas aportes periódicos ao longo do tempo, mas existe inicialmente a figura do aporte, daquele recurso que você vai empenhar para a sua corretora, para que vai ficar um tempo, que é o próximo, né, o prazo de investimento, que junto com esse aporte inicial e o prazo de investimento, você vai deixar esse dinheiro empenhado na sua corretora, e depois desse prazo, a corretora te compromete ou se compromete contigo de pagar o valor do aporte, mais uma taxa bruta de retorno sobre aquele investimento inicial, sobre aqueles aportes que você fez, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem prazos de investimento de 12, 24, 36, 60 meses, depende do investimento, e as taxas de retorno bruta, e aqui a gente está falando de investimentos de renda fixa, tá? Pode ser coisas como, por exemplo, uma taxa prefixada, 13% ao ano, ou uma taxa que depende do própria inflação, do próprio IPCA, IPCA mais 6% ao ano, enfim, CDI, etc. Tá? Então, essa decisão inicial do investidor é exatamente decidir qual que é o valor que ele vai aportar inicialmente ou ao longo do tempo, qual que é o prazo que ele deseja que esse dinheiro fique aportado para que a corretora possa fazer com aquele dinheiro que ela bem desejar, mediante um pagamento de uma taxa pré-acordada, em que você, após o vencimento daquele prazo, você vai receber os seus aportes com esse retorno bruto que é pago pelo investimento. Após esse prazo, então, o investidor ele vai receber bruto o aporte corrigido pela taxa de retorno compromissada, tá? Só que a maior parte dos investimentos que a gente tem hoje, eles estão sujeitos a imposto de renda. E esse imposto de renda ele depende do tempo que esses recursos ficam alocados sem poder serem movimentados, né, sem liquidez, naquele investimento que você fez. Mas o fato é que praticamente todo investimento, ou uma boa parte dos investimentos, eles estão sujeitos a imposto de renda sobre os rendimentos. Ou seja, tudo aquilo que você receber acima dos seus aportes iniciais, dada a rentabilidade do investimento, ele tem sobre ele uma dedução de imposto de renda que depende do percentual, que depende do tempo que você deixa esse dinheiro empenhado. Tá? Uma outra coisa que geralmente a gente se esquece é que muitos investimentos ele têm determinados descontos ou determinadas taxas que vêm da própria corretora da administração dos seus recursos. Então, alguns tipos de investimento eles estão sujeitos a taxa de administração, taxa de performance, taxa de entrada, taxa de saída, e que é muito importante que você conheça, porque essas taxas, junto com o imposto de renda, ela representa desconto sobre aquele valor bruto que você vai receber. Ou seja, o valor líquido do seu investimento, aquilo que você recebe na sua conta, é o retorno bruto compromissado, descontado o imposto de renda e descontado todas essas taxas administrativas daquele tipo de fundo em que você entrou. Tá? Além disso, a gente tem que lembrar de um aspecto muito importante, que os nossos investimentos, o nosso dinheiro está sujeito à inflação. E em nenhum momento aqui a inflação aparece. Então aí fica a pergunta, mas e a inflação? Como que eu vejo essa inflação aparecendo no valor final que eu recebo? Tá? Então, é muito importante, e aqui que eu quero ressaltar para vocês, né? Essa questão aqui, ó. Você precisa ser capaz de calcular o poder de compra real do valor líquido que você recebe. Depois que você teve o seu retorno bruto e que você descontou todas as taxas e impostos, você precisa ter a capacidade de verificar, pelo menos estimar qual que vai ser o seu retorno líquido, aquele retorno que vem como poder de compra real para você depois que você desconta a inflação. Tá? Então,
ter pelo menos uma forma de você poder estimar qual que vai ser o poder de compra daquele retorno líquido que você que está aparecendo, que está pingando lá na sua conta, depois do prazo de investimento, é muito importante para saber se de fato você está ganhando dinheiro ou se não, você não está ganhando dinheiro nenhum. Às vezes você está perdendo poder de compra, tá? Por isso, você precisa tomar muito cuidado com essas calculadoras de investimento que às vezes elas são fornecidas aí para você na internet, tá? Essas calculadoras de investimento, sobretudo dependendo de qual que é a origem dela, ela pode estar muito mais interessada em te apresentar um número monstruoso, gigante, que te faça entrar naquele investimento, do que efetivamente te dando algum benefício de rendimento real sobre seus investimentos. Tá? Então, é muito importante a gente lembrar que muitas vezes essas calculadoras elas só te apresentam o rendimento bruto. Ela não aplica o imposto de renda, às vezes ela não aplica as taxas de administração que aquele fundo tem, tá? Então, muitas vezes esse imposto de renda ele não é aplicado e isso é muito ruim, porque você tem aquela impressão de que você vai receber muito dinheiro, mas aí quando o leão vai lá e dá aquela bocada, né, nos seus rendimentos, né, pode ser que você receba muito pouco, tá? E o fato deles, quase nenhuma dessas calculadoras te apresentarem a dedução das taxas de administração é uma situação que exige de você ainda mais atenção, exatamente para que você, depois que você tem aquele rendimento, você tire daquele rendimento, daquele valor, eventualmente as taxas de administração que muitas vezes não são nem bem muito informadas para você, tá? Então é importante você fazer essa conta, não se deixar levar pelas calculadoras de investimento, tá? Se ela não apresenta dedução de imposto de renda e as taxas de administração eventualmente daquele fundo, fuja. Ela já não te dá informação útil para você decidir sobre o seu investimento. E quase nenhuma das calculadoras, se é que tem alguma, ela apresenta pelo menos uma expectativa, uma estimativa de poder real de compra daquilo que você vai receber em conta depois que forem deduzidas aquele imposto de renda e aquela taxa de administração, tá? Então, a gente vai pegar esse valor final que a gente vai cair na nossa conta e vai calcular ou pelo menos estimar, dada uma estimativa de inflação ao longo do período, qual é o poder real de compra, para saber se eu ganhei poder real de compra com aquele investimento, tendo deixado aquele dinheiro empenhado na corretora por alguns meses ou alguns anos. Tá? Então, quase nenhuma calculadora te apresenta isso. E eu vou mostrar para você aqui, através de um exemplo, a importância disso. Tá? Bom, então vamos lá, vamos ver um exemplo prático aqui para você ver como é que essas coisas operam, tá? Vamos supor que você possui R$ 5.000 agora para fazer um aporte no investimento, tá? Para investir em um fundo que ele tem um prazo de 3 anos. Ou seja, você vai deixar esse dinheiro lá empenhado na sua corretora durante 3 anos. R$ 5.000, um aporte único, sem aportes periódicos. Apenas esse aporte inicial, tá? Este fundo ele te promete um rendimento bruto de 12% ao ano. Tá? Cobrando uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor líquido do investimento. Note, vamos lá, o que o rendimento bruto ele vai fazer? 12% ao ano. Para cada ano, ele vai pegar aquele valor que está naquela conta sua naquele momento e vai dar um acréscimo de 12%. Tá? Naturalmente, se essa taxa de rendimento ela é calculada por juros compostos, né? Então é juros sobre juros, né? Mas tem um valor anual de 12% ao ano. E a taxa de administração aqui é muito importante esse detalhe, tá? É 1% ao ano sobre o valor líquido. Ou seja, depois que aquele valor líquido foi apurado, ou seja, depois de todos os impostos, o 1% ele não é aplicado sobre o rendimento, como é o imposto de renda, por exemplo. Muitas vezes ele é aplicado sobre o líquido que você tem, ou seja, sobre o todo. Tá? Então isso é uma prática bem comum no mercado. Então você precisa ler muito bem como que é calculada essa taxa de administração pelo fundo que você está entrando, exatamente para você não entrar pelo cano, achar que 1% ao ano é um valor pequeno, sim, mas pode ser sobre o todo, e aí já não é um valor tão desprezível assim. Né? Bom, com base nesse exemplo, a gente tem aqui duas questões que a gente quer avaliar. Primeiro, qual é o valor líquido que eu vou receber em conta depois dos 3 anos de investimento? Ou seja, qual é o valor que vai ser depositado, sendo descontado todos os impostos, todas as taxas, qual é o valor que vai pingar na minha conta daqui a 3 anos, nesse exemplo? E a segunda pergunta é, qual é o poder real de compra em bases atuais, porque eu conheço o cenário hoje, tá?
qual é o poder de compra que esse valor líquido que eu vou receber vai ter? Quanto que esse valor vai conseguir comprar, considerando o que eu consigo comprar hoje? Tá? Então, eu estou apresentando aqui para vocês essas contas exatamente para você ver como que as coisas operam. Tá? Inicialmente, eu estou considerando aqui um aporte de R$ 5.000 com um rendimento ao ano de 12%, tá? Que é exatamente o que o fundo promete. Depois de 3 anos nessa taxa de rendimento, você vai receber bruto na sua conta R$ 7.024,64. Só que esse é um retorno bruto. Desse retorno, você tem que descontar 15% de imposto de renda. Esse 15% ele vem em função dos 36 meses. Né? 36 meses, a taxa do imposto de renda aplicada é 15%. Portanto, você vai receber na sua conta, não é R$ 7.024, que é o rendimento bruto, né, o retorno bruto. Você vai receber R$ 6.720,94. Vê que a coisa ali já caiu um pouquinho. E considerando a taxa de administração que está sendo aplicada nesse fundo sobre o valor líquido, o valor que vai ser depositado na sua conta, na verdade, vai ser de R$ 6.423,02. Ou seja, você vai sair de R$ 7.024, que é o que eventualmente aquela calculadora vai falar para você que aquele fundo rende, mas o que vai cair na sua conta efetivamente pode vir a ser, neste exemplo, R$ 6.423,02, que é um valor consideravelmente menor que R$ 7.024. Esse valor de R$ 6.423 vai ser o valor que vai ser depositado na sua conta. O que eu quero calcular agora é qual é o poder de compra de R$ 6.423, ou melhor, qual é o poder de compra que R$ 6.423 vai ter daqui a 3 anos, considerando que eu consigo comprar hoje. Se a gente aplicar aquele percentual de inflação, e ali eu estou considerando o percentual de inflação de 6% ao ano, na média, ou seja, ao longo dos 3 próximos anos, a inflação ela vai acompanhar uma média de 6% ao ano, tá? Ou seja, nos 3 próximos anos vai ser 6% ao ano, tá? O poder de compra que R$ 6.423,02 vai ter daqui 36 meses vai ser de R$ 5.392,89. Note que o que você vai receber bruto é R$ 7.000. Descontados as taxas e impostos, o que vai cair na sua conta de fato é R$ 6.423. Só que se você pegar esses R$ 6.423 daqui a 3 anos e tentar comprar alguma coisa com ele, por causa da inflação, você só vai conseguir comprar um conjunto de bens equivalente ao que você consegue comprar hoje com R$ 5.392. Ou seja, o seu poder de compra em 3 anos só aumentou R$ 400 em bases atuais. Ou seja, você deixou o dinheiro empenhado na corretora por 3 anos nessa situação, nessas condições, e daqui a 3 anos, o que o seu dinheiro vai conseguir comprar a mais do que ele já compra hoje, os seus R$ 5.000 compra hoje, é apenas R$ 400 a mais. Tá, é claro, você vai chegar e falar para mim assim, puxa, mas pelo menos eu estou tendo uma manutenção do meu poder de compra real. Verdade. Note que você não está perdendo dinheiro. Seu poder de compra aumentou. Ele pelo menos se manteve. Você tinha R$ 5.000 hoje e, equivalentemente ao que você terá daqui a 36 meses, você tem um poder de compra de R$ 5.400, equivalente, tá? Mas note que isso é muito longe daqueles R$ 7.000 que a corretora ou aquela calculadora louca lá fala para você. Isso pode te enganar. Você pode achar que você vai ter R$ 2.000 de poder de compra efetivo. Você vai conseguir comprar, por exemplo, você está colocando R$ 5.000 agora para comprar uma geladeira daqui a 3 anos que custa R$ 7.000. Você não vai conseguir comprar essa geladeira. Primeiro, porque essa geladeira que custa R$ 7.000 hoje, ela não vai se manter custando R$ 7.000 daqui a 3 anos. Vai ter inflação. E além disso, esses R$ 7.000 que você vai receber, ele está sujeito aos impostos e às taxas envolvidas. Então você vai receber um valor menor, dadas essas taxas, e o poder real de compra desse valor pode vir ser ainda menor por causa da inflação. Tá? Então esse exemplo é muito legal para te mostrar isso, que é importante você ter noção desse poder de compra real do seu investimento, tá? Exatamente para você poder analisar até que ponto você está ganhando e quanto que você está ganhando de poder de compra real. Mais uma vez, eu preciso ressaltar aqui
que isso tudo é uma estimativa. Naturalmente, o seu poder de compra real, ele depende do valor da inflação ao longo daquele período, que como a gente está falando do futuro, a gente não tem como saber. O melhor que a gente consegue fazer é estimar. Mas essa estimativa, ela já pode te trazer ali um insight, né? Uma ideia a respeito de o quanto que aquele investimento vai te dar de poder de compra real, de ganho de poder de compra, tá? Então, eu gosto de fazer essas contas, tá? Exatamente para ver mais ou menos e analisar os investimentos e ter uma noção, assim, se eu terei um acréscimo de poder de compra nos investimentos que eu estou fazendo, tá? Então, é muito importante que você aí também faça essas contas exatamente para que você não caia nas pegadinhas das calculadoras, tá? Que, em geral, estão ali, eventualmente, para te induzir a comprar um determinado produto, né? Então, é muito bom que você faça essas análises, né? Se em algum momento vocês desejarem que a gente mostre as contas aqui para vocês, como é que a gente faz essas contas, deixa aí nos comentários que a gente faz um vídeo mostrando matematicamente, né, as operações que a gente usa aqui para fazer essas contas, para te ajudar aí a fazer essas contas e eventualmente ter uma métrica, né, de quanto que você está ganhando ou não nos investimentos que você está fazendo. E aí, gostou do vídeo? Acredita que essas informações aí acresceram alguma coisa aí no seu conhecimento a respeito de investimentos, enfim? Se agregou, eu peço para que você deixe um like aí pra gente, tá? Se inscreva no canal, acione as notificações e faça comentários. Comente para a gente aí o que você acha, se você já sabia disso, se você não sabia, enfim, faça suas questões, elas são muito importantes para a gente poder ir produzindo materiais cada vez mais interessantes para vocês aí ao longo do tempo, tá bom? Então, um grande abraço para você, espero que você faça excelentes investimentos e até a próxima. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.